Se você está cansado daquele inglês básico e já não sabe o que fazer para adquirir mais vocabulário, eu te convido a participar dessa aula para aprender as Advanced Ways to Say Sorry. Sejam bem-vindos ao canal Inside Out English, ou se preferir, inglês de dentro para fora. Eu me chamo Sunamita Ferreira e aqui no meu canal, independente da sua idade, você aprenderá inglês, porque o nosso método é baseado em estruturas prontas e em imagens que te ajudarão a chegar à fluência muito mais facilmente. E na aula de hoje, as Ways to Say Sorry, são as maneiras de pedir desculpas. E como eu falei lá no início da aula, lá no início do vídeo, essas serão maneiras avançadas de se pedir desculpas. Você aprenderá muito vocabulário. E em todas as nossas aulas, nós analisamos as imagens que eu trago para ajudar no entendimento das frases propostas. Nós ouvimos como se pronunciam as palavras, repetimos em voz alta e somente lá no final é que você poderá retornar o vídeo e anotar todas as frases. Eu adianto que não existe mágica e nem milagre, tudo dependerá de seu esforço próprio, seguir o método e ter bastante constância para você aprender um novo idioma. E vamos dar início à nossa aula com o nosso primeiro exemplo de como se pedir desculpas. Eu adianto a vocês que a aula será um pouquinho mais longa, mas você sairá daqui com muito mais vocabulário para falar inglês. E a primeira frase é I'm really sorry. I'm really sorry, que vai significar eu sinto muito mesmo. Eu realmente sinto muito. I'm really sorry. Vocês percebem que quando nós pedimos desculpas, nós nos humilhamos para alguém? E é realmente isso, admitir o erro e nos humilharmos, dizermos que erramos. Próximo exemplo, repitam comigo. I regret it deeply. I regret it deeply. Eu me arrependo profundamente. I regret it deeply. I regret, que significa eu me arrependo. It vai significar o motivo porque ele se arrepende, que aqui não está mencionado. E deeply é profundamente. Deep significa profundo e deeply, profundamente. I regret it deeply. Próximo exemplo. I apologize for the mistake. I apologize for the mistake. Eu peço desculpas pelo erro. Eu peço desculpas pelo engano. Repitam comigo. I apologize for the mistake. Apologize é pedir desculpas, o ato de dizer que está arrependido, e é justamente isso, pedir desculpas. Próximo exemplo, temos It wasn't my intention. It wasn't my intention. Não foi minha intenção. It wasn't my intention. Isso que ocorreu, it, não foi, wasn't my, minha, intenção, intention. E aqui ele está se desculpando, como podemos ver nessa plaquinha que ele segura e está dizendo sorry. Sorry, it wasn't my intention. Desculpe, não foi a minha intenção. Próximo exemplo de como se admitir uma culpa e pedir desculpas. It was my fault. It was my fault. Foi minha culpa. It was my fault. E ali ele até está levantando uma bandeirinha com um X. Podemos também dizer que aquela bandeira branca, né, para se render e admitir a culpa. Sorry, it was my fault. Me desculpe, foi a minha culpa. Percebam que no outro exemplo estava wasn't, que não foi, e aqui é was, que foi. Próximo exemplo, temos Forgive me, please. Forgive me, please. Por favor, me perdoa. Me perdoe, por favor. Forgive me é me perdoar. E please, por favor. Forgive me, please. Aqui nessa situação, ela trouxe num sentido mais leve, mais descontraído.
pois nem sempre quando nós pedimos desculpas é com aquele semblante caído, entristecido. Pode ser uma situação simples do dia a dia e nós só pedimos perdão. Forgive me, please. E antes que eu me esqueça, já vou pedir para vocês deixarem o like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, porque assim você estará me ajudando e estará me dando ânimo também para estar gravando mais vídeos aqui para vocês. E vamos à nossa frase. I repent. I repent. Eu me arrependo. I repent. Aqui nesse caso, ele está dizendo mais num sentido espiritual. Normalmente, no sentido espiritual, as pessoas dizem para Deus que se arrependem. I repent. E aqui podemos ver que ele está realmente arrependido. No próximo exemplo, temos It was a mistake. It was a mistake. Foi um erro. It was a mistake. Foi um erro ou foi um engano? Mistake. Você pode interpretar ou traduzir como erro ou engano. E aqui, se olharmos a imagem, a criança foi fazer um cálculo na lousa e nós sabemos que 7 mais 7 não é igual a 12. E ali ela disse para a professora que foi um erro. It was a mistake. 7 mais 7 são 14. No próximo exemplo temos Sorry about that. Sorry about that. Desculpa sobre isso. Desculpa por isso. Sorry about that. Aqui nós não sabemos o que foi que causou uma frustração, um nervosismo no rapaz, como podemos ver, mas a moça, ela está pedindo desculpas por isso, por uma situação que tenha acontecido. Sorry significa desculpa, about, sobre, e that está mencionando o que ocorreu. No próximo exemplo temos I'm deeply ashamed. I'm deeply ashamed. Eu estou profundamente envergonhada. Ou eu estou profundamente envergonhado. Porque não existe gênero sexual aqui para ashamed. Pode ser masculino ou feminino. I'm deeply ashamed. Estou profundamente envergonhada. Como eu falei no outro exemplo, deeply é profundamente e ashamed é envergonhado. No próximo exemplo temos I'm sorry for causing pain. I'm sorry for causing pain. Sinto muito por causar dor. I'm sorry for causing pain. I'm sorry, que é sinto muito, eu estou sentido. For causing, por causar, causing. E pain é dor, pain. E aqui, nesse sentido, quando nós causamos dor a outra pessoa, geralmente é relacionado aos sentimentos, como podemos ver aqui no exemplo da imagem. No próximo exemplo, temos algo semelhante ao que acabamos de ver, e a frase é It hurts to have caused this. It hurts to have caused this. Machuca, dói ter causado isso. It hurts to have caused this. Aqui o it está se referindo à situação que ocorreu, porém não sabemos o que foi. Hurts, dói ou machuca. To have caused, ter causado. This é isto, que também nós não sabemos do que ela está falando, mas que causa dor. Próximo exemplo. It was an oversight. It was an oversight. Foi uma distração, foi um descuido, um lapso ou um equívoco. Oversight vai ter todos esses significados dentro desse exemplo. Descuido, distração, equívoco, lapso. It was an oversight. Foi um descuido. Então, por isso, ele se descuidou em alguma situação e cometeu um erro, está pedindo desculpas. Próximo exemplo, sempre repetindo após eu falar. My mistake, sorry.
My mistake, sorry. Erro meu, desculpa. Engano meu, desculpa. My mistake, sorry. Essa já é uma frase mais simples, bastante usada também no dia a dia. My mistake, sorry. Próximo exemplo. I apologize for the confusion. I apologize for the confusion. Peço desculpas pela confusão. I apologize for the confusion. Peço desculpas pela confusão. Nós não sabemos o que foi, mas essa é uma maneira de você pedir desculpas por alguma confusão que tenha ocorrido. Vejamos o próximo exemplo. My sincerest apologies. My sincerest apologies. Minhas sinceras desculpas. My sincerest apologies. Percebam que sincerest já é bem parecido com sincero no português. My sincerest apologies. Minhas sinceras desculpas. E reparem que ele está bem tristonho ali pela imagem, ele está bem arrependido. As imagens também são parte do nosso aprendizado, por isso é bacana prestar bastante atenção. Próximo exemplo. My most sincere apologies. My most sincere apologies. Reparem que o sincere já veio aqui num formato diferente da anterior, que era sincerest. Minhas mais sinceras desculpas. My most sincere apologies. Nessa situação, ela acrescentou a palavra most, que vai demonstrar mais. My most, minhas mais sinceras desculpas. Aproveitem para deixar aí nos comentários se você já teve que se desculpar por algo. Aqui nesse exemplo, nós temos my apologies. My apologies. Minhas desculpas. Peço desculpas. Podemos interpretar como peço desculpas. Minhas desculpas. My apologies. Ele está ali se arrependendo, pedindo perdão por algo que ele cometeu contra essa mulher que provavelmente pode ter um relacionamento com ele. E isso mesmo, quando nós pedimos desculpas, é porque ofendemos ou causamos um problema a alguém. My apologies. Próximo exemplo. I apologize for the error. I apologize for the error. Eu peço desculpas pelo erro. Peço desculpas pelo erro, pelo engano. I apologize for the error. Não sabemos também qual foi o erro que ele cometeu, se aqui também é um relacionamento, mas ele está pedindo desculpas. Peço desculpas pelo erro. Também eu vou pedir para vocês colocarem aí nos comentários em qual nível que você se considera que está em inglês. Se é mais básico, mais avançado. E vamos ao próximo exemplo. I take responsibility for the error. I take responsibility for the error. Eu tomo responsabilidade pelo erro. Eu admito a responsabilidade pelo erro ou pelo engano. Esse take significa tomar, pegar. São várias traduções que podemos usar para take. Mas aqui a gente vai interpretar que no caso que ele admite a responsabilidade pelo erro. I take responsibility for the error. I ask for forgiveness. I ask for forgiveness. Eu peço por perdão. Eu imploro, podemos interpretar também como eu imploro por perdão. Ou eu peço desculpas. I ask for forgiveness. E aqui, geralmente, quando a pessoa está muito arrependida, cometeu algo muito sério, pode acontecer essa situação dela se ajoelhar. I ask for forgiveness. Eu peço perdão, peço desculpas. Próximo exemplo. It was a misunderstanding. It was a misunderstanding. Foi um mal-entendido. Foi um equívoco, uma má compreensão.
It was a misunderstanding. E dali ela está pedindo desculpas porque aconteceu provavelmente um erro devido à má compreensão, o equívoco e o mal entendido. Ela não entendeu a mensagem que lhe foi enviada. It was a misunderstanding. Próximo exemplo, parecido com o anterior que vimos há um pouco atrás. I'm sorry for causing trouble. I'm sorry for causing trouble. Peço desculpas por causar problemas. I'm sorry for causing trouble. I'm sorry, peço desculpas ou me arrependo. For causing, por causar. For causing. E trouble é o problema. Trouble. I'm sorry for causing trouble. Me desculpa por causar problemas. Próximo exemplo. I accept my mistake. I accept my mistake. Eu aceito meu erro. I accept my mistake. Eu aceito meu erro, meu equívoco. I accept my mistake. Eu acho que isso é muito bacana quando as pessoas aceitam, quando as pessoas assumem os seus erros. Nesse caso aqui, quando ele fala que aceita, ele está assumindo que errou, que causou um misunderstanding, um mal-entendido. Aliás, você já deixou o seu like? Já enviou para os seus amigos que também estão estudando inglês? Vamos ao próximo exemplo. Please excuse me. Please excuse me. Esse aqui já é um exemplo mais básico que a maioria das pessoas conhecem. Por favor, me desculpe. Please excuse me. Excuse me também é uma maneira de se pedir desculpas, mas também pode ser utilizado como pedir licença. Então, o inglês tem um pouco disso. A gente tem que saber em qual contexto ele está atuando. Please excuse me. Vejamos o próximo exemplo. I apologize for the interruption. I apologize for the interruption. Peço desculpas pela interrupção. I apologize for the interruption. Peço desculpas por ter interrompido ou pela interrupção. Interruption é a interrupção. Todas as palavras que vocês estiverem com dúvida, não tem problema algum de irem no Google Tradutor ou o de sua preferência e verificarem as palavras. Próximo exemplo. I feel bad about what happened. I feel bad about what happened. Me sinto mal sobre o que aconteceu. I feel bad about what happened. Me sinto mal. I feel bad about, sobre, what happened, o que aconteceu. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal que vocês podem estar assistindo, que são diversas estruturas com what happened, que quer dizer o que aconteceu. Vão lá depois e assistam. Próximo exemplo. It was a lapse in judgment. It was a lapse in judgment. Foi um lapso em julgamento. Foi um lapso de julgamento. It was a lapse in judgment. Ou seja, a pessoa julgou pelo que ela viu, julgou com os olhos, julgou o livro pela capa. Ela está dizendo que foi um lapso no julgamento, mas depois viu que não era exatamente aquilo. Ela se enganou, está pedindo desculpas. It was a lapse in judgment. No próximo exemplo. It was irresponsible of me. It was irresponsible of me. Foi irresponsabilidade minha. It was irresponsible of me. It was, foi, irresponsible, irresponsabilidade da minha parte, of me. Já sabemos, no português é bem parecida essa palavra irresponsible com irresponsabilidade. Então, facilita o entendimento. E por causa da irresponsabilidade dele, ele está preso.
Próximo exemplo. It was a mistake on my part. It was a mistake on my part. Foi um erro da minha parte. Foi um engano da minha parte. It was, foi, a mistake, um erro ou um engano, on my part, da minha parte. Vocês precisam apenas entenderem a estrutura e depois replicarem. Do jeito que vocês estão aprendendo, vai ser a maneira que você vai falar, você precisa apenas se atentar à pronúncia das palavras. Próximo exemplo, sempre repetindo após eu falar a pronúncia das palavras. Apologies for the bother. Apologies for the bother. Desculpas pelo incômodo. Apologies for the bother. Reparem na figura que tem uma das meninas bastante brava e a outra que está pedindo desculpas porque percebeu que está incomodando. Apologies é o pedido de desculpas, for the, pelo incômodo, que é o bother. Incômodo, bother. Próximo exemplo. I acknowledge my mistake. I acknowledge my mistake. Eu admito meu erro. Como no exemplo que a gente usou um tempo atrás, também serve como eu aceito meu erro. Eu compreendo meu erro, mas basicamente é eu admito o meu erro, o meu engano. I acknowledge my mistake. E aqui essa frase, essa palavra, tem uma palavra muito peculiar que é acknowledge. Você precisa pesquisar a pronúncia. E finalmente chegou o momento de praticarmos em voz alta as frases aprendidas durante a nossa aula e também forçarmos o nosso cérebro a relembrarem das imagens, o que também é bastante importante no processo de aprendizagem aqui com o nosso método. Novamente, eu quero pontuar que não tem problema vocês pesquisarem a pronúncia e praticarem também a pronúncia pelo Google Tradutor. Ele tem lá um microfone que você pode estar repetindo a palavra até o ponto de que o tradutor entenda. Isso é interessante porque você consegue afinar a pronúncia das palavras e vai se aperfeiçoando. Agora repitam cada frase em voz alta juntamente comigo. I'm really sorry. I'm really sorry. My apologies. My apologies. It was my fault. It was my fault. I apologize for the mistake. I apologize for the mistake. Durante esse processo, também tentem se recordar das imagens, o que te ajudará a gravar o conteúdo. I repent. I repent. I regret it deeply. I regret it deeply. Forgive me, please. Forgive me, please. It was a mistake. It was a mistake. Sorry about that. Sorry about that. I'm deeply ashamed. I'm deeply ashamed. It hurts to have caused this. It hurts to have caused this. It was an oversight. It was an oversight. Outro exercício que vocês também podem fazer é pegar cada palavra individualmente e colocar o significado, porque aí vocês também conseguirão se lembrar mais facilmente. My mistake, sorry. My mistake, sorry. I apologize for the confusion. I apologize for the confusion. My sincerest apologies. My sincerest apologies. I feel bad about what happened.
I feel bad about what happened. I take responsibility for the error. I take responsibility for the error. It wasn't my intention. It wasn't my intention. I ask for forgiveness. I ask for forgiveness. It was a misunderstanding. It was a misunderstanding. E vão deixando aí nos comentários se a aula foi difícil, se você está conseguindo compreender, assimilar todas as frases. My most sincere apologies. My most sincere apologies. I'm sorry for causing trouble. I'm sorry for causing trouble. I accept my mistake. I accept my mistake. I'm sorry for causing pain. I'm sorry for causing pain. It was a mistake on my part. It was a mistake on my part. Apologies for the bother. Apologies for the bother. I acknowledge my mistake. I acknowledge my mistake. I apologize for the error. I apologize for the error. Please excuse me. Please excuse me. I apologize for the interruption. I apologize for the interruption. It was a lapse in judgment. It was a lapse in judgment. It was irresponsible of me. It was irresponsible of me. E se você quiser que tenhamos uma aula com exemplos de todas as frases, deixem aqui nos comentários que eu vou gravar para vocês. Bom, pessoal, e agora vocês estão liberados a anotarem todas as frases no seu caderno Inside Out English. Essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, principalmente tenham aprendido. Eu sei que com o tempo é que vocês irão aprender de fato, mas se vocês trabalharem bastante em cima dessas frases, praticarem em voz alta, vocês irão de fato aprenderem. Espero vocês na próxima aula. See you next class.